Boa noite, Adalberto. Boa noite, querido. Tudo bom? Como tá? Bom, que prazer estar aqui com você hoje para a gente poder trocar uma ideia aí sobre o que está acontecendo nesse Rio de Janeiro, no estado, no país, né? Saúde, trabalho, emprego. E eu acho que isso é importante a gente poder compartilhar um pouco aí com as pessoas aqui que estão nos assistindo. Sem dúvida alguma. E eu só queria, o Adalberto, ele é um novo velho amigo, posso falar isso assim, né? Pode, com prazer. Começamos há relativamente pouco tempo, mas dada a intensidade das atividades, é como se fossem velhos amigos, né? Nós dois participamos do processo seletivo, né? Do Partido Novo, o Adalberto está aprovado também, é outra excelente opção aí, que vai ser levada para a convenção, e a gente, por conta desse processo todo, a gente tem tido uma convivência aí bem intensa, troca de ideias aí bem intensa também. Então, Adalberto, eu queria assim que você se apresentasse, colocasse aí quem é o Adalberto, para quem não conhece você já ficar familiarizado contigo. Ah, beleza. Bom, antes de tudo, Sérgio, muito obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme estar aqui conversando com você. A gente já está para fazer isso um tempão, né? Na época era presencial, acabou não acontecendo, mas estamos aqui, estamos juntos. Bom, eu sou Adalberto Santos, eu sou psicólogo de formação. Eu também tenho formação em gestão empresarial pela Trevisan, pós-graduação. E sou empreendedor há 25 anos. Por conta disso, eu acabei participando de muitas diretorias, vice-presidências, sindicatos, sempre fui muito envolvido com o mundo empresarial, do empreendedorismo, na verdade, né? Hoje sou diretor das empresas de trabalho temporário e seleção de pessoal da Associação das Empresas Prestadoras de Serviço do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acabei sempre militando muito nessa área. Hoje sou, como o Sérgio já falou, foi um dos aprovados aí para... pretendemos ser homologados aí, né? Eu tenho muita confiança nisso, no Partido Novo, para que nós possamos nos candidatar a vereador. Eu hoje também sou um fundador da plataforma nova, né, Sérgio? Acho que a gente não conversou muito sobre isso, que é a Rio Mais Emprego. riomaisemprego.com.br, quem quiser conhecer está lá. É uma plataforma que tem o objetivo de ajudar a população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Se bem que é uma plataforma aberta, ontem, por curiosidade, nós recebemos uma solicitação de Portugal, né, de uma brasileira que está lá, enfim. São voluntários, como eu, como outros profissionais na área de recursos humanos, na área jurídica, na área de empreendedorismo, na área trabalhista, tributária, de família, enfim. São vários profissionais que são voluntários e estão trabalhando lá à disposição da população, poder ajudar de alguma forma com o seu conhecimento, com a orientação, com algumas dicas, sem custo nenhum, obviamente, é uma forma da gente poder colaborar para esse momento tão complicado que o Rio de Janeiro vive, que o país vive, que o mundo vive, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente resolveu fazer e está dando bem certo, estou muito feliz por isso, espero que a gente possa colaborar aí bem mais com a sociedade carioca, e acho que é isso. O Rio Mais Emprego é o site que você está falando aqui, é riomaisemprego.com.br, não é isso? Exato. Hoje nós temos exatamente isso. Nós temos o site, temos o Instagram, temos o Facebook, LinkedIn também. A proposta é a mesma, com um grupo de voluntários. No site está bem explícito lá o que exatamente a gente está pretendendo entregar para a população. É isso aí. Bom, Adalberto, dado aí a esse tempo de estrada que você tem em relação a essas questões de relações de emprego, enfim, como é que você está vendo aí essa situação atípica que a gente está passando, no que diz respeito às relações de emprego, às perdas de emprego, os ganhos de emprego? Está tendo uma mudança grande aí nessa tua área, como é que você está vendo isso? Sérgio, na verdade, pensando no Rio de Janeiro já é a capital que menos gerava emprego antes da pandemia, né? Assim,
o indicador de desemprego do Rio de Janeiro é absurdo, já era. Desemprego, emprego informal, subemprego, etc. Então, assim, juntando tudo isso, já era uma situação bem complicada. O Rio de Janeiro passou por um processo de sucateamento muito grande na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, por conta de Lava Jato, por conta de Sérgio Cabral e sua gangue, enfim, por roubalheiras aqui. A gente pagou um preço muito alto e a gente estava tentando, antes da pandemia, resgatar um pouco isso, que já estava muito complicado, né? Então, a pandemia só veio destruir mais ainda tudo isso aqui, né? Hoje a gente tem uma situação bem complicada, me preocupa muito isso, porque eu sempre falo assim, sem emprego o cidadão não tem autoestima, complicadíssimo, né? A gente sustenta a família da gente com trabalho, com emprego, não necessariamente trabalho, não necessariamente emprego, que eu acho que isso é uma outra coisa que vai mudar bruscamente, já vinha mudando essa coisa do emprego, né? Quando a gente fala de emprego, a gente pensa em CLT, carteira assinada e tudo mais. Eu já vim passando por um processo, o mundo inteiro já vem passando por um processo, que é você focar no trabalho, ou seja, você tem que entregar alguma coisa e ganhar por isso. Se você tem vínculo empregatício ou não, se você é MEI, se você é autônomo, isso é outra história, aí depende de cada um. Então, assim, pensando no emprego formal, perdemos muitos empregos, com certeza, já vimos perdidos muitos, mas eu acho que a gente pode tentar trabalhar, quem está nos ouvindo, eu sempre falo assim, a gente tentar pensar no que a gente pode fazer hoje em casa para que a gente possa manter nossa empregabilidade. Se você me permitir, assim, 2 minutinhos, assim, eu acho que tem algumas dicas, né, pela vivência, pela experiência. Então, assim, primeiro, você não pode ficar em casa simplesmente achando que o mundo acabou. Então, eu costumo falar assim, acorde cedo, toma um banho, toma um café e vá trabalhar. Como é que você vai trabalhar? Procurando emprego. Como é que você vai procurar emprego? Você tem que ter um bom currículo. Muita gente não tem um bom currículo, não preparou um bom currículo, porque não teve tempo, enfim. Veja seu LinkedIn. Eu lembro que você me fez uma pergunta dessa aí numa live dessa aí, e não deu tempo de responder. LinkedIn é uma ferramenta fantástica para quem procura emprego. Né? Então, você tem que ter o LinkedIn, se não tem, na hora de acabar a live aqui, vai lá, abre o LinkedIn, e quem tem, faça manutenção desse LinkedIn. Você tem que ser ativo no LinkedIn. Você não pode simplesmente ter lá um parado, não, vai lá, vai curtir, faça postagem. O LinkedIn é muitíssimo, é uma das ferramentas mais utilizadas hoje no mundo de recursos humanos. No mundo inteiro, tá certo? Não é só aqui no Brasil, não. Então, você tem que ter um LinkedIn ativo. Isso é importantíssimo. Faça contato com as pessoas que você conhece, seu network, seus relacionamentos. As pessoas têm que saber que você está procurando emprego, ou que você está com medo de perder emprego. Se relacione, procure, faça network. Não dá para ser presencial, mas dá para ser online. Então, faça isso. Outra coisa, pegue o seu currículo e coloque o seu currículo nas empresas de recursos humanos do Brasil, do Rio de Janeiro. Né? As empresas de recursos humanos prestam muito serviço para outras empresas, então isso normalmente é 0,800, você não paga nada, vai lá, se cadastre, pega a lista de empresas, eu dou como referência, não necessariamente todas as empresas estão lá, mas a Associação Brasileira de Trabalho Temporário, que acertem, tem uma lista de empresas por estado, por regiões. Então, não só essas, mas são essas empresas bem legais. Eu fui diretor, fui vários anos, regional aqui. Então, é uma associação que eu tenho um crédito muito grande. Então, aí, vai lá, bote seu currículo, cadastre. Não tem vaga. Tudo bem, não vai ter vaga hoje, mas quando tiver amanhã, as pessoas vão procurar o banco de dados. Ninguém vai procurar currículo em papel, vou botar no jornal. Esqueça, isso não existe mais há muito tempo. Né? E hoje, mais do que nunca. Então, vai lá, cadastre seu currículo, todo dia, 1, 2, 3, dezenas de empresas. Outra, uma coisa que eu falo sempre assim, o que você entrega, o que você é bom, qual é a sua expertise maior? Né? E tente mapear aquelas empresas que você entende, ou você acredita, que gostariam de contratar você, de ter você como colaborador. Vai lá no site dessas empresas, hoje, normalmente, as empresas têm lá um espaço, seja nosso colaborador, venha trabalhar conosco, e tem uma série de nomes que no final dá no mesmo, que coloca aqui seu currículo, quando eu tiver uma vaga eu vou te procurar. Porque quando tiver uma vaga, ela vai procurar no banco de currículo. Se você não tiver lá, você está perdendo a oportunidade. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Uma outra, recicle, faça curso, tem uma dezena de cursos online, gratuitos aí, FGV, Sebrae, Senac, tem um monte. Só não estuda hoje
gratuitamente quem não quiser. Então, vá se aprimorar, faça um curso online. Acho que isso é uma forma bacana de você também se manter atuante, ativo. Eu acho que uma outra coisa é você fazer uma grande reflexão sobre o encarreiramento que você está fazendo da sua vida. Né? O que você pode fazer diferente? O que você pode fazer em casa hoje? O que você pode entregar em casa? A gente fala muito em home office. O que você pode fazer hoje em home office e ganhar dinheiro e trabalhar? Né? Hoje mesmo de manhã, no treinamento que nós fizemos lá na nossa empresa, eu vi um case, né? Eu não sabia, foi uma diretora nossa lá que apresentou, de duas amigas que brincando de fazer docinho, de fazer, começaram a distribuir docinho para o condomínio delas, como carinho, aqui um docinho, você a gente é fofinho, fica em casa e tudo mais. Isso viralizou, hoje elas estão abrindo a empresa. Olha que louco. Elas faziam docinho, simples assim, fizeram com amor, com carinho, escrito à mão, nessa embalagem de quentinha lá. Hoje já tem QR Code, olha só. QR Code. Então, assim, bacana. Então, se reinvente, descubra, faça uma grande reflexão das suas competências, o que você não é tão bom que você pode melhorar, o que você é muito bom que você pode ficar melhor ainda. Então, eu acho que é um momento para a gente trabalhar, né? Pode comer uma pipoquinha, ver um filme também, mas eu acho que dá para a gente fazer um monte de coisa em casa, Sérgio. Toda situação você tem prós e contras, né? Durante esse período de quarentena, de confinamento, realmente temos aí notícias ruins. Se o Rio de Janeiro já era campeão de desemprego, aumentou até por conta do fechamento de várias frentes, que pequenas empresas não têm um lastro financeiro suficiente para ficar tanto tempo fechado. Isso daí trouxe um problema sério para elas, e essas pequenas empresas empregavam um número grande de funcionários, então, com isso, essas pessoas perderam o emprego. Né? Eu vejo isso, inclusive, até eu, como médico, eu sou obstetra, né? Eu tenho uma paciente que simplesmente, o marido perdeu o emprego, ela perdeu o convênio, ela está grávida e olha o problema instalado aí. Né? Então, tem trazido realmente uma série de transtornos. Agora, por outro lado, você tem surgido oportunidades, e a criatividade do brasileiro é uma coisa fantástica. Né? Você citou um exemplo dos docinhos, e outros tantos estão acontecendo por aí. E uma coisa que despertou muito a atenção é o foco em relação à infraestrutura. Né? Você vê algumas corporações, ou mesmo alguns escritórios que mantinham algumas salas para funcionamento, uma estrutura ampla, quase que ostensiva, a um custo evidentemente elevado. A partir do momento que está todo mundo se trancando para trabalhar em home office, as pessoas não estão começando a pensar direitinho, será que vale a pena manter aquela estrutura toda? Será que não tem coisas que as pessoas podem fazer em home office, podem fazer remotamente? Eu preciso de uma sala de reuniões tão grande, se eu posso fazer uma videoconferência, dependendo da situação. Essa relação com o trabalho, realmente, como você falou, você não acha que vai mudar bastante? Vai, já mudou. Eu tava vendo uma matéria semana passada sobre a Faria Lima, lá em São Paulo. É uma das regiões mais caras, metros quadrados, empresarial, tem lá Google, Microsoft, enfim, Pactual, etc. É muito caro o metro quadrado. Bom, essa turma toda foi para casa. E aí você tem um prédio fantástico, 10, 12, sei lá quantos andares, uma infraestrutura carérrima, num lugar carérrimo, metro quadrado carérrimo. Ora, se esses caras conseguiram ficar em casa 1 mês, 2 meses, 3 meses, por que você vai voltar todo mundo e ficar pagando aquela infraestrutura toda? Né? Então, isso vai ser repensado com certeza, não tenha dúvida. Alguns negócios, hoje eu escuto alguns exageros assim, não, agora vai ficar todo mundo em home office. Não, mentira. Eu não vou, eu vou querer continuar comendo em restaurante. Eu gosto de restaurante, tomar meu vinho, bater um papo. Assim, não dá para ficar em home office tudo. Agora, algumas coisas migrarão sim. É fato. O custo de algumas infraestruturas serão mudados. O investimento hoje em tecnologia, as empresas estão tendo que correr atrás. Né? Então, assim, quem não estava em home office, não estava preparado, está tendo que correr. Tanto é que o preço de insumos tecnológicos está aumentando. O computador está mais caro, o celular está mais caro, banda larga. Então, isso é fato.
né? Então, as empresas vão ter que repensar, sim, e vão ajustar. Eu te diria o seguinte, a gente vai encontrar um meio termo nisso aí, né? Então, por exemplo, você pode ter um grande escritório jurídico, vamos pegar a área trabalhista, que é uma área que eu conheço um pouco mais. Aqui no Rio de Janeiro, não é assim no Brasil inteiro, os processos trabalhistas já são informatizados, digitalizados há muito tempo, já tem 4, 5 anos, né? Já é assim. Olha, então, se você tem um escritório no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, que você paga toda uma infra lá, o advogado não precisa estar no escritório, não precisa estar sentado numa mesa, ter um computador. Ali não, ele pode estar em casa, facilmente. Uma hora ele vai ter que ir para o fórum, né? Fisicamente. E hoje já tem vários processos. Ontem eu tive um bate-papo aqui no Instagram com a Natasha, que é a advogada, faz parte da nossa plataforma lá, Rio Mais Emprego. Ele é advogada de vara de família. Eu falei, Natasha, como é que os conflitos familiares estão sendo resolvidos? Via web, não tem outro jeito. A justiça estava preparada para isso? Não. Mas um mês atrás era uma coisa, hoje já mudou. A década aqui, a justa dali. Então, isso a gente vai passar por esse processo, sim. Estamos passando, muita coisa vai mudar, muitas formas de relacionamento serão mudadas, e eu acho, sinalizar uma coisa que eu acho que é importante, existe uma lei de novembro, que foi lei da terceirização em novembro de 2018, que oficializou de uma forma mais ampla o home office no Brasil. E muita gente não conhece essa lei, né? Agora o teletrabalho surgiu como de imediato, pode agora teletrabalho. Aí todo mundo pega o computador, vai para casa e tal. Só que existem questões trabalhistas ligadas a isso, né? Então as empresas e os trabalhadores, eles têm que ficar atentos a isso. No primeiro momento é ação de guerra, né? Vai todo mundo para casa, pega o computador e vão trabalhar. Hoje eu vejo gente trabalhando meia-noite, 5 horas da manhã, eu escuto isso conversando com outras pessoas, que tem gente, cara, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava lá no escritório. Porque hoje é 24 horas, o chefe te manda o WhatsApp, te manda qualquer coisa, qualquer hora do dia e da noite. Também não pode, mas a gente vai ter que passar por um processo de ajustamento, mas isso é fato, isso está acontecendo e vai acontecer os ajustes necessários. Eu acho que é importante, eu sinalizo isso. A gente precisa... Deu uma travadazinha, voltou agora. A última frase sua a gente perdeu. Tá. As empresas vão ter que fazer um ajuste disso, os trabalhadores também. Então, assim, trabalhar em home office não é simplesmente pegar um computador, chegar em casa e ficar 24 horas plugado. Não é isso, né? Existe saúde, existe leis, as leis trabalhistas não foram rasgadas, né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouco nisso também, como é que a gente pode adequar isso. As empresas e os trabalhadores, né? Existe vida além do home office, né? Então, digamos assim. Mas é uma questão. Só para ilustrar, tem um comentário aqui que fizeram: o trabalho em home office requer muita disciplina, e é verdade, né? Porque a tentação para dispersão é muito grande quando você está em casa. O que podemos fazer para alcançar essa disciplina? É exatamente aquilo que você falou no início, né? Acorda, toma o teu banho, se arruma e vai trabalhar em casa. Né? Isso aí. O horário de início, horário, né, parar para almoçar, depois você jantar. E é o que você falou, a legislação trabalhista vai ter que fazer uma adequação. Como é que vai ser essa relação de horário de trabalho? Como é que vai ser feito o controle desse horário de trabalho? Isso daí abre um leque enorme de possibilidades. Agora, evidentemente, não pode ser tudo migrar. Né? Por exemplo, na minha área, né? Um psiquiatra, né, em primeira consulta, eu até penso que é um pouco complicado, porque a expressão corporal fala muito, então a presença, assim, é importante. Se você já tem um paciente antigo, em consultas subsequentes, já é mais factível você fazer remotamente, né? No caso da psiquiatria. Eu, como obstetra, vai ficar difícil, não tem como eu fazer Verdade, né? Verdade. Robótica ainda não rola. Vai ter que se reinventar muito, né? Obstar, né? Estar ao lado, então comigo não vai rolar. Mas existe, assim, né? a parte da radiologia, diagnóstico por imagem. Eu tenho colegas que já fazem isso, eu tenho um casal muito querido de radiologistas, que eles são responsáveis por um grande serviço de radiologia. Eles dão o laudo de lá do sítio deles. Eles montaram uma sala, um escritório lá no sítio, onde eles fazem um laudo. Você coloca o filme ali, lê, lauda e manda por internet, não tem problema nenhum. Né? Enfim,
tem toda uma mudança nessa situação. Agora, a legislação, sem dúvida nenhuma, vai ter que acompanhar, né? Já, no caso da medicina, já tem regulamentações em cima de telemedicina. No caso do direito, eu acredito que isso daí tem que evoluir também, né? E nas outras áreas, de igual forma. É uma coisa que tem que ser revista, né? Com certeza, as relações de trabalho, nesses casos, vão ter que ser repensadas. E, na verdade, nós temos uma legislação. O que falta muito é o conhecimento da legislação, né? Então, assim, foi agora na MP 927, ela permitiu o teletrabalho, mas, tipo assim, é permitida a pandemia, então, todo mundo, beleza. Mas existe uma lei de 2018, como eu citei, a lei da terceirização, que não fala nem teletrabalho, fala em home office, sim. Então, assim, já existe uma legislação no Brasil sobre isso, que a gente vai ter que adequar as empresas, ajustar, ver o que é possível fazer, o que não é possível, e como fazê-lo, né? Por exemplo, o custo. Eu conheço uma pessoa que a empresária botou em home office e ela tem que usar o celular dela. E quem vai pagar essa conta? E a banda larga dela? Quem vai pagar essa conta? Ela. Então, como é que é isso? Aí o computador é dela também, é da empresa. Enfim, existe algumas questões assim que tem que ser pensada, mas é normal, natural, a gente vai ajustar, sim. Eu acho que é importante não perder esse foco, né? Porque existe lei, né? A legislação ela continua aí. Eu queria voltar um pouquinho à pergunta eu não peguei o nome dela, mas eu acho assim, tem uma coisa que é você criar uma rotina na sua vida. Você está em casa, você tem que criar rotina, né? Como eu falei, acordar, tomar banho, tomar café, botar roupa, você tem que criar rotina. Você tem que pensar o seguinte, eu tomei um banho, tomei café e vou trabalhar. Criar rotina, horário para isso, horário para aquilo, que hora que eu vou demandar, que hora que eu falo com isso, que hora que eu falo aquilo. Você tem que ter disponibilidade, você tem que criar dentro da sua casa um espaço para isso apropriado, né? Se você é casado, se você tem filho pequeno, se tem cachorro, tem gato, tem marido, tem sogra, eu não sei. Você vai ter que ajustar isso. Senão, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar e não vai ser bom para ninguém, vai ser improdutivo, né? Então, acho que isso é super importante a gente repensar nesse momento, mas a gente está num momento de guerra, assim, né? Vamos... Tem dois aspectos, um que o Alan está colocando, um achei até curioso, né? No mínimo curioso, né? As pessoas terão curso para falar em público para curso para falar em web conference, né? Nós não tivemos, eu treinei um pouquinho, né, para dar aula, então para falar presencialmente, no web conference não treinei nada, está sendo no tapa, não sei se estou acertando, se estou errando, depende que vocês me deem um feedback aí. Agora, uma outra coisa que ele falou que eu acho bem interessante é esse aspecto aqui, né? A melhoria do transporte público e até sanitário. Isso, sem dúvida nenhuma, pode se transformar num grande ganho para uma população, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem grandes distâncias, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora na Zona Oeste e trabalha na Zona Sul ou trabalha no centro, ela passa muito tempo, né, na questão de transporte. Será que vale a pena? Será que o trabalho que ela tem precisa da presença dela lá? Não pode ser feito de uma forma remota, né? Além do que a descentralização de empresas, né, principalmente nas grandes cidades, eu penso que é uma outra solução que pode ser discutida, né? Uma empresa, em vez dela ter um grande núcleo central, queria saber a sua opinião, inclusive, em relação a isso, em vez dela ter um grande núcleo, como você falou, uma empresa que coloca um andar inteiro, né? Eu falei, um andar inteiro de escritórios, será que eles colocando pequenos polos para descentralizar, diminuindo o trajeto das pessoas para uma atividade presencial que se faça necessária, não poderia ser uma solução também? Com certeza, eu não tenho dúvida disso, e as empresas vão pensar nisso, estão pensando nisso. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo, deixa eu concluir para vocês não serem mal interpretados. Eu trabalhei numa empresa alguns anos atrás, antes de estar lá na nossa empresa, ou seja, estou falando de 27 anos atrás, certo? E uma vez o diretor da empresa falou, ele era um sócio da empresa, ele falou assim, área comercial não tem que ter mesa, não tem que ter cadeira, não tem que ter nada. A área comercial tem que estar na rua visitando o cliente. Naquela ocasião,
Eu achei isso um exagero e tal, enfim. Não fazia muito sentido, né? Mas, enfim, hoje não faz nenhum sentido você ter uma área comercial que tem uma sala, um computador, um ar-condicionado. Não faz sentido. Ele pode estar em casa. Ele pode ir na empresa uma vez por semana. Ele pode fazer reuniões virtuais, como nós estamos fazendo aqui, com o Zoom, com outras série de outras plataformas que estão surgindo. Você pode. Você pode uma vez por semana fazer um encontro quinzenal, né? Então, quem trabalha em algumas áreas, realmente não faz necessário você ter uma infraestrutura. Isso tem um custo, porque as empresas, gente, não se ganha. O empreendedor, ele pensa em custo, ele pensa em preço, ele pensa em otimizar o serviço. Então, isso que o Alan falou é fantástico, Alan. Olha só, mas as empresas vão avaliar o seguinte: bom, quem é que eu posso deixar em casa? Que isso vai otimizar. E pode otimizar, pode dar velocidade, pode dar qualidade de vida para o trabalhador, sim. Se ele pode fazer em casa, por que ele precisa pegar um ônibus, um metrô, um trem, seja lá o que for, levar 1h30, 2 horas para ir e voltar do trabalho? Perder esse tempo, desgaste, energia, etc. E custo, e tempo, e energia. Então, é questão de adequar isso tudo em algumas atividades, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje deliveries. Tem muitas empresas que não faziam deliveries, né? Ah, não, meu restaurante é bacana, eu quero que as pessoas tenham experiência aqui de sentar, tomar um vinho, comer e tal, não sei o quê. Bacana. Hoje, ou ela quebrou, ou ela vai ter que ir para delivery. Pode ser que daqui a um tempo ela volte, mas ela, com certeza, quando voltar, ela não vai deixar de atender em delivery. Pouco provável, né? Então, a gente vai ter que ir ajustando as coisas na medida do entendimento e da necessidade do cliente. Tem cliente que se adapta a algumas coisas, tem cliente que não se adapta. Eu vou te dar um exemplo de bancos. A Zona Sul do Rio de Janeiro tem a maior concentração de idosos do país, assim, metro quadrado, pelo menos eu sempre tive essa estatística. Copacabana, exatamente. Olha, enfia na cabeça de um velhinho daquele ali, que ele vai pegar um cartãozinho no banco virtual, que ele bota o dedo, que ele passa o cartão, o celular dele é cartão de crédito, cartão de débito, cartão de tudo, ele não precisa pegar dinheiro. Né? Não, ele quer ir ao banco, ele quer tomar um café, ele quer bater um papo, contar a historinha da vida dele lá para o gerente. Então, se o banco não entender que existe essa clientela e existe aquela outra clientela que não quer saber de banco, ele abre a conta virtual, acabou, não quer saber se tem gerente, que não é. Assim, tem de tudo. Tem para todos, né? Então, cada empresa vai ter que encontrar. Vamos pegar a coisa do livro, né, Sérgio? Quando começou a surgir os e-books, as pessoas falavam, vão acabar as livrarias no Brasil, vão quebrar todo mundo. Mentira, aumentou o número de livrarias no Brasil. Hoje eu conheço pouquíssimas pessoas que são, assim, terrivelmente apaixonadas por e-books. Eu conheço pouquíssimas, né? Assim, os números que eu tenho que existe muito mais livraria. Claro que hoje, nesse momento crítico que a gente vive, essa situação está todo mundo fechado. Mas assim, abriu-se, mas a experiência com o livro, as feiras de livros, olha, não ia acabar o livro? Não acabou o livro. Tem gente que gosta de e-book? Tem, mas tem gente que gosta de livro, pegar o livro e ir para a praia, pegar o livro e ir para a praia. Pois é, eu também. Né? Então, assim, tem para tudo. Então, a sociedade é multiversa, isso é um valor que a gente tem. Em termos de trabalho, voltando a essa questão, cada empresa vai ter que se reencontrar, se redescobrir e ver o que pode fazer de diferente, que pode otimizar, que pode melhorar seus processos e melhorar sua entrega e descobrir que existe formas diferentes de fazer o que você fazia e descobrir outras formas, e outras não farão isso. E vão fechar, vão quebrar. Complementar em relação a isso que você está falando, fazendo um link com o que o Alan falou, eu vi aqui, aliás, só fazer uma observação, falaram, olha a discriminação, foi uma senhorinha que eu conheço, ela sabe o que eu estou falando, não vou botar o nome dela aqui, não. Não é discriminação nenhuma, pelo contrário. Está valendo. Ela mesmo botou o kkk no final, foi a brincadeira dela. Agora, uma pergunta que chegou aqui, composta até, como adequar isso para os menos favorecidos em relação à questão do trabalho remoto e colocando a questão do transporte público e esse povo menos favorecido. Eu tenho uma... Tá bom, então já que você assinou, eu vou botar. É a senhorinha aqui, ó, que eu conheço ela. Tá. Então... Prazer, senhor.
eu penso da seguinte forma, Leila, e eu queria depois, evidentemente, saber a opinião do especialista aí, mas o pessoal menos favorecido também pode trabalhar remotamente. Nós temos profissionais de nível técnico, de TI, por exemplo, que pode fazer um suporte online, né? Você falou a questão dos deliveries, os motoboys, eles não precisam ir até o centro da empresa para pegar a moto dele e fazer as entregas. Ele pode trabalhar regionalmente, próximo da residência dele. E ainda tem essa questão que a gente falou mais atrás, das empresas, em vez de criarem um grande núcleo corporativo, elas criarem pequenos polos regionais distribuídos pela cidade. Com isso, você tem uma diminuição da despesa, não só de locação, dependendo, que evidentemente, né, você citou São Paulo, aqui no Rio também nós temos endereços comerciais caríssimos, né? Você tem aquele número 1 lá da Rio Branco, né? Aqui dali não é barato, um escritório ali, vai ser muito mais barato você botar um pequeno polo numa Zona Oeste, por exemplo, para prestar um serviço para aquela região ali, né? Ou na Zona Norte, ou mesmo na Zona Sul, dependendo do local, você consegue fazer uma negociação mais barata, além do que o próprio funcionário que é menos favorecido economicamente, ele pode estar mais próximo da residência dele, vai ter um custo menor, não só de transporte, que isso, em tese, até muitas vezes fica por conta do empregador, embora não seja uma obrigatoriedade, mas também em questão de tempo, né? Porque o tempo também tem preço, tem custo, né? Então, a partir do momento que, em vez dele levar 2h30, 3 para chegar e voltar de trabalho, ele pode levar 20 minutos, meia hora, olha o ganho que ele vai ter nisso. Não, com certeza, Sérgio. Os coworks já vinham numa crescente no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu acompanho um pouco isso. Se eu pegar de 5 anos para cá, a quantidade de coworks que começaram a surgir no Rio de Janeiro, em tudo que é lugar, tá? Zona Oeste, Zona Norte, claro, concentra muito mais no centro, Zona Oeste, Zona Sul, já era uma tendência. E vai ser uma tendência. Não, eu não tenho dúvida que isso vai ser uma tendência cada vez maior, né? Eu vou fazer reunião na hora que eu precisar, alugo lá, marco dia e hora, pago, acabou, tchau. Pronto. Não tenho preocupação com café, com banheiro, com IPTU, com nada disso. Eu vou pagar uma nota fiscal por um serviço que vão me prestar X horas e pronto. Então, isso também é uma tendência que eu acho que vem fortíssima, né? Em relação ao que você falou dos menos favorecidos, dependendo das áreas, eu não vejo nenhuma dificuldade. Hoje todo mundo tem um celular na mão. O celular, eu falo assim, se você perder o celular, você não chega em casa porque você não sabe o seu endereço. Né? Então, assim, o celular, tudo vai ser concentrado e já está sendo no seu celular. Todo mundo, por mais menos carente que seja, gente, lógico, gente, existem exceções, né? O Brasil é muito grande, tem pessoas que não têm celular, tem pessoas que não têm banda larga, tem pessoas que não comem, tem de tudo, mas assim, pensando no marco, numa tendência, digamos assim, a tendência é a empresa até investir, já que ele não tem celular, mas um técnico. O técnico que faz reparos, seja lá de celular, de computador, de ar-condicionado, de geladeira, numa empresa. Ele precisa ir na empresa todo dia? Não precisa. Você com o celular, você comanda, você marca reunião. Então, isso tudo é possível, já é possível há muito tempo. Né? Isso até ser um celular corporativo. Essa pessoa não tem, eu acho até que seria mais justo. Né? Exatamente. E mais barato para a empresa. Olha, está aqui o teu celular de trabalho. Hoje, telefonia é uma das coisas mais baratas que existe. Né? É muito barato. Comparativamente, você pegar o que você pagava 5 anos atrás, você paga muito menos hoje. A competição é muito maior. O que vem crescendo muito é a banda larga, né? Porque hoje ninguém liga para ninguém mais, né? As pessoas não gostam de falar o telefone. Que eu acho que as pessoas vão começar a ter que redescobrir isso aí também, né? Porque não dá para ficar só no zap e tal. Mas a banda larga, o WhatsApp está aí, Telegram, enfim, tem uma série de outras possibilidades de você se comunicar num custo mais barato, e a tendência é baratear cada vez mais. Não tem como fugir disso. Aquela empresa, eu citei exemplo aqui de reparos, né, que tiver ainda fora disso, ela vai ter um custo maior. Imagina, o cara está lá em Caxias, ele pode atender aquela região toda ali da Zona Norte, ele precisa vir ao centro para pegar uma comanda de um trabalho que foi agendado, que foi marcado? Não precisa.
né? Então, eu acho que isso é uma tendência. E aí a gente está falando de transporte, a gente está falando de redução inclusive, de custos dessa empresa, né? E de qualidade de vida para esse trabalhador, que ele está na região, ele sai de casa para atender que ele tem que atender e volta para casa. Ele precisa necessariamente faz uma reunião uma vez por semana, 15 dias, enfim, dependendo do que seja. Eu acho que a tendência é muito essa. É muito essa. Um ponto que você tocou e que eu sou fã dele é a questão dos coworks. Eu não sei se todo mundo que tá assistindo entende o conceito do coworks, que são espaços onde são espaços que as pessoas locam só o espaço que ela vai utilizar. Você pode ter um cowork. Melhor pessoa para explicar é ele, eu só estou dando pitaco, se eu falar alguma bobagem, você me recorre, por favor. Mas uma pessoa tem um espaço e ela subloca pequenas partes desse espaço. Então, você pode ter uma mesa, um cara de uma empresa, na mesa ao lado de outra empresa, etc. E tal. Além de ser uma solução mais barata, Adalberto, ainda eu penso que é espetacular a possibilidade de você criar até um cowork colaborativo. Você pode ter uma network dentro do seu próprio cowork. Uma pessoa de uma empresa e ao lado uma outra de outra empresa, uma atividade complementar à sua. Quer dizer, surgem tantas possibilidades a questão do cowork que eu vejo que é uma tendência que é um caminho sem volta, sem dúvida, como você falou, né? Não, com certeza, eu acompanho esse movimento já, e já fui em vários co-works, conheço vários aqui no Rio de Janeiro, tem co-works fantásticos, eu não quero fazer propaganda para um nem outro, mas assim, eu conheço vários. Aliás, no mundo inteiro tem isso, né? Hoje eu vou te dar exemplo real, eu tenho um amigo que tinha um bom escritório no centro do Rio de Janeiro, ele é advogado, ele mora na Barra, ele hoje está em co-work. O escritório dele, que era um escritório grande, ele pegou as pessoas do escritório, isso antes da pandemia, tá? E são advogados e trabalham full time, quer marcar uma reunião com um cliente, marca na Barra, quer marcar com outro cliente, marca no centro, quer marcar outro cliente, marca lá no Shopping Nova América. E pronto, vai lá, tem reunião presencial quando é necessário, e muitas vezes são necessário, como você bem citou da sua atividade, tem situações que as pessoas vão ter que ficar tete a tete, não adianta. A gente pode até filtrar e tal. Eu até acho que tem algumas pessoas que estão meio loucas, acho que não, que é possível a gente se relacionar 100% sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Eu acho que algumas atividades são bem complicadas. Então, agora, não fazia sentido para ele mais ter um escritório no centro do Rio de Janeiro, 4, 5 salas, secretário, não sei o que lá. Se tudo hoje já tudo não, mas muita coisa já é virtual, já é digitalizado. Então, para quê? Ele sair da Barra, levar 2 horas para chegar no centro, para quê? Para atender uma demanda que ele podia atender lá da Barra, ou no escritório virtual. Então, assim, eu não tenho dúvida que os co-works vão crescer muito, já vinham crescendo, né? Principalmente para quem está começando um negócio, né? Um empreendedor. Ora, para você abrir um negócio hoje, que tipo de negócio você vai abrir? Qual o custo de você ter uma sala, ter um endereço, ter que pagar IPTU, etc. Pagar uma pessoa para limpar seu escritório, fazer o cafezinho. Para quem está começando, então, isso que você também falou, Sérgio, é real. Você tem uma oportunidade ímpar de conhecer vários empreendedores, várias pessoas, num ambiente só, de integração. E os co-works modernos tem sinuca, tem bar compartilhado, restaurante compartilhado, tem espaços que são compartilhados. Isso faz você ter muitas opções e possibilidade de conhecer outras pessoas, com certeza, o que enriquece muito as relações e pode favorecer seu negócio, né? Eu diria que, com certeza, eu não tenho dúvida, o centro do Rio de Janeiro vai esvaziar muitos escritórios, já estavam assim, infelizmente, agora por outras razões, né? Porque as pessoas vão descobrir outras formas de manter o seu negócio num custo melhor e otimizar seus processos. Não é só uma questão de custo, é questão de tempo, de ganhar disponibilidade, você ter um colaborador mais ativo, mais atuante, e que não precisa efetivamente. Agora, tem uma coisa que eu falo assim, a gente tem que ser muito disciplinado para caminhar nesse rumo aí, tá, Sérgio? Assim, a Leila está angustiada aqui,
com os menos favorecidos, que a grande maioria não consegue ver como íntegro, a ideia é maravilhosa, e ainda complementa quem que vai depois, e quem faz a limpeza e serve o cafezinho, como é que fica, né? Leila, é verdade, é verdade. Mas eu acho que bom, primeiro, deixar claro que isso não é uma obrigatoriedade, nem todas as atividades, né? O Adalberto acabou de falar, nem todas as atividades podem ser feitas de forma remota, muitas atividades vão persistir, sem dúvida alguma. Outra, um técnico de TI, ele não é uma pessoa abastada, né, necessariamente. Você tem pessoas que fizeram um curso até online, como, né, você falou, fez um curso, uma pessoa inteligente e trabalha numa TI, mas não significa que seja uma pessoa que tenha um grande potencial. Os motoboys não são pessoas, né, muito abastadas, quer dizer, tudo isso daí dá para fazer remotamente, sim, né? E em casos que há necessidade de um celular com internet, que ela tinha feito uma questão anterior, ainda tem a possibilidade de você fazer um celular corporativo da empresa, um celular de trabalho. Você já vê isso quando você recebe televisão a cabo em casa, os técnicos, muitos deles, vêm com o celular da própria empresa, né, fazer a manutenção ou eventual conserto na sua casa, né? E se diminuir a quantidade de copeiras por conta da diminuição de escritórios, de corporações, elas podem procurar uma outra atividade qualquer, né? O que a gente falou desde o início, as relações de emprego e trabalho ao longo da história, elas estão em constante mudança, né? Que fim teve os acendedores de lampião, né? Eles foram fazer outra coisa, hoje em dia não existe mais, né? Então tem alguns trabalhos que a tendência deles é sofrerem modificações sem dúvida nenhuma, e vai muito da criatividade do ser humano de se adaptar e da resiliência, de continuar, né, o seu vínculo com essa relação de emprego. É isso aí, Sérgio. Leila, eu fui datilógrafo. Quando eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, eu fiz um curso de datilografia, que para muita gente aqui deve achar que eu sou um dinossauro, mas tudo bem. Mas eu fiz. Tinha essa profissão, o cara era contratado. Eu tenho na minha carteira de trabalho datilógrafo, que eu era muito bom e tal. Não existe mais. Telefonista, né? O Sérgio falou do cara do lampião, e a telefonista? O que aconteceu com a telefonista quando as centrais telefônicas começaram a ocupar esses espaços? Quando os DDRs começaram a ocupar os espaços? Você não precisa ter uma telefonista para mandar para o ramal A, B ou C. Hoje você descalar o ramal e tchau. Cai na mesa do Sérgio. Assim, o que aconteceu com elas? Assim, é um mundo, é um tempo, isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Essas pessoas, o que a gente tem é que enxergar. Deixa eu te dar um exemplo de um profissional que eu tenho lá na empresa. Ele era motociclista, né? Ele entregava notas fiscais na empresa, contrato, tudo mais. E quando eu comecei a enxergar que a nota fiscal eletrônica ia chegar no Rio de Janeiro, eu virei para ele e falei assim, cara, na hora que essa nota eletrônica chegar, o que você vai fazer aqui na empresa? Ele tinha ensino médio, não sabia usar um computador. Eu falei, mas eu gostava muito dele, tá? Era muito, muito, muito parceiro e tal. Vamos começar a treinar você para você ocupar algum outro espaço aqui dentro da empresa. Porque na hora que a nota eletrônica chegar, você não tem mais função aqui dentro da empresa. Não tem mais uma nota física para você levar lá em Caxias, porque ela vai via web. E tal, não sei o que. Eu falei, cara, então vamos lá. Eu comecei, hoje ele está comigo já há 16 anos, hoje é um dos meus braços direitos lá da empresa, na área financeira, mas ele era motociclista, eu brincava com ele que era motoboy, né? Ele não gostava, mas tudo bem. Era só uma brincadeirinha, que eu não sei nem qual é a diferença de um para o outro, mas enfim, para ele era meio assim. E, cara, acabou. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que acabaram. Né? Eu tive uma época... Não dá nem para culpar a pandemia, né, Leonardo? Porque muitas coisas... O número de caixas eletrônicos não diminuiu o número de caixas no banco, né? Os mercados hoje já não estão com aquela tendência de fazer um atendimento self-service, né? Quer dizer, é a evolução mesmo. Essas coisas vão mudando independente de qualquer coisa, independente, inclusive, da vontade das pessoas. Exatamente, é uma evolução, é claro. A Leila pode pensar assim, então as pessoas menos necessitadas vão ser mais prejudicadas.
Isso, infelizmente, Leila, e de uma maneira geral, acaba acontecendo um pouco isso, né? Então, assim, a mão de obra menos qualificada no mundo, ela ganha menos, ela tem menos emprego. Por exemplo, a construção civil e o pessoal que trabalha com limpeza ainda tem muita mão de obra pouco qualificada, né? Em termos educacionais e tudo mais. Mas a tendência é de você sempre ter alguém mais qualificado. E eu não estou falando de ter faculdade, tá? Eu friso muito isso, que isso é outra aberração que foi criado aqui no Brasil, né? Todo mundo quer fazer faculdade e acha que fazer uma faculdade te garante nada. Não garante nada. Não garante nada. Esquece isso. Esquece isso. Então, assim, é formação. É você ter talento, você ter competência, você ter habilidades, é você ter que ter uma entrega melhor. É isso que é o diferencial. Faculdade todo mundo faz, pode ter, isso não te diferencia em nada mais. Né? Então, infelizmente, quem tem mão de obra menos qualificada, eu lembro de uma situação que eu presenciei na empresa, de um cliente nosso, que ele comprou um robô que trabalhava por 30 homens. Um robô, então ele precisava de um cara para ligar o robô. Era uma máquina, uma fábrica, e ele trabalhava por 30. O detalhe, ele não se cansava, ele não tinha dor de barriga, ele não tinha problema familiar, ele não ficava estressado, nada. Ele não entrava com processo trabalhista de outra empresa, ele não bebia água, ele não ia ao banheiro, nada. Ele funcionava 24 horas. Aí você fala assim, mas isso é um absurdo. Eu não sei se é um absurdo ou não, mas existe isso no mundo inteiro. E não vamos fugir disso. Não vamos fugir disso. Hoje você vê qual é o maior candidato a perder o emprego hoje em dia. Um dos maiores, na minha opinião. Caixa. Qualquer tipo de caixa. Você entra no supermercado, você não precisa mais de um caixa. Né? Vamos combinar, você pode observar isso. Você vai lá... Eu fiquei, assim, não é surpreso, porque a gente já... Mas quando você vivencia é diferente, né? Eu fui evidentemente, foi fora, um modelo de quitanda, né, na Escandinávia, uma loja de frutas. Você passava, eu pegava a caixa de fruta que você queria, passava ali no caixa, no código de barra, passava o seu cartão e ia embora. Não tinha funcionário, não tinha caixa, não tinha nem o dono, e não tinha câmera. Entendeu? Então, através do software, ele controlava remotamente. Quando você passa no código de barra da baixa no estoque, quando chega em período crítico, ele recebe um tipo de aviso qualquer, ele ia lá 1, 2 vezes por dia só para repor estoque. E a loja ficava literalmente vazia. Quer dizer, é uma tendência disso, né? E principalmente em locais, quanto maior o progresso, mais cara fica a mão de obra, maior a automatização dos trabalhos. Né? Então, isso eu não vejo um aspecto tão negativo assim. Pelo contrário, você acaba puxando as pessoas para cima. As pessoas se veem impelidas a agregar valor no seu conhecimento. Né? Quer dizer, não, se você tem uma cultura assistencialista, isso daí não acontece. O cara tá na zona de conforto dele, qual é o estímulo que ele tem de evoluir, de correr atrás, de procurar se aprimorar? Nenhum. Agora, a partir do momento que a relação de emprego é uma coisa flutuante, mutável, a pessoa tem que aumenta a competitividade, aumenta as necessidades, e ela tem que correr atrás de uma evolução no seu conhecimento. Né? Eu vejo isso como um aspecto positivo, não vejo negativo, não. Com certeza. Eu escuto muito, já participei de vários debates, assim, que fala assim, bom, a tendência é você ter um desemprego cada vez maior no mundo inteiro, essas pessoas vão ficar mais desempregadas e ter problema social e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Ora, dando exemplo do supermercado, esse caixa ele vai perder o emprego dele, ele vai fazer alguma outra coisa, né? Mas ele vai tá gerando emprego para o computador, para o cara que cuida do computador. O caixa tem que ter manutenção, ele tem que ser ligado. Existe um processamento, existe por trás disso controles, existe logística, existe uma série de coisas, né, compras, etc., por trás disso, que gerou outros tipos de emprego. Né? Então, assim, o que uma coisa vai compensar a outra, eu não sei. O fato é que a mão de obra, né, até que é uma palavra muito velha, muito antiga, e que a gente usa até hoje, né? Mão de obra ela tende a desaparecer, essa coisa de mão de obra. A mão de obra é um trabalho quase que escravo, né? Então, assim, é uma linguagem até muito antiga. Mas, assim, a tendência é essa, não tem como fugir, não adianta fugir disso. Né? Agora, tem menos pessoas nascendo no mundo,
tem mais gente vivendo mais anos no mundo, tem menos jovens nascendo no mundo. Então, assim, uma coisa compensa. A Europa tem países que falta mão de obra. Portugal é um exemplo disso. Portugal não está sendo bonzinho com a gente, eu brinco sempre isso, né, é uma brincadeira, de acolher os brasileiros. Não, porque lá não tem mão de obra. Lá tem muito velho, tem muito idoso, nasce pouca gente. Existe uma imigração enorme de Portugal para o resto da Europa. Sempre foi assim, a Europa... Além do fato de Portugal parou os últimos 20 anos no tempo, quer dizer, a partir ele teve uma inflação abaixo dos outros países europeus e também uma evolução salarial abaixo dos outros países europeus. Quer dizer, além de nascer menos pessoas, da pirâmide etária lá sofrer a transformação do mundo inteiro, que você observa no mundo inteiro, você também tem uma migração do jovem português para outros países em busca de um salário melhor, né? Então, o negócio é complicado. Enorme, enorme. O jovem português está na Espanha, está na Inglaterra e outros países. Isso é fato também. Então, assim, a gente vai ter que ir equacionando as coisas, né? Agora, a tecnologia não adianta fugir dela, não adianta. Não adianta. Eu conheço gente que tinha medo terrível de fazer uma transação bancária via web. Hoje, se ele não fizer, ele vai ter que ir para a rua de máscara e correr o risco de ficar o coronavírus. Ele decide. Pegar dinheiro, cash. Não, cartão virtual. Cartão... Assim, as pessoas estão sendo impulsionadas. A gente vai no tranco, né? Ou vai por opção ou vai por necessidade. Então, assim, e as empresas seguirão esse mesmo caminho, não tenho dúvida disso. Agora, os trabalhadores é uma coisa certa, né? Se você não tiver qualificação cada vez mais, você será mais excluído do mercado de trabalho, seja lá que tipo for. Ao encontro do que você falou aí, é exatamente essa migração, né, de trabalhos. Né? Isso aí. Outra coisa que foi citada aqui, que já até pediram, bota o comentário do Alan, tá aí o comentário do Alan. Tem coisas que realmente precisa ainda da questão presencial, embora já tenha alguns tours virtuais também, viu, Alano? Mas, é claro, eu prefiro fazer muito mais um tour presencial do que virtual. Alan, eu não tenho, é isso que eu falo, eu não tenho dúvida que as pessoas vão escolher seus caminhos e tem algumas experiências. Você teve o exemplo do livro lá atrás, né? Não sei se você escutou. Tá aí, as pessoas leem mais livro do que ali há 10 anos atrás. E o tal do e-book, o que aconteceu com ele? Não fez sucesso? Né? Então, assim, o turismo é uma experiência única. Tem algumas coisas que você pode curtir via web, Tem. Agora, cara, na boa, se você está no restaurante, você ir em uma praia, você ir no museu, tocar, pegar, ver, experienciar, sentir cheiro, sentir aromas, não tem. Mas tem gente que vai ficar assim, então tá beleza, sempre terá, sempre existirão pessoas para todos os gostos. Agora, você citou um exemplo que eu concordo integralmente, Alan, e eu acho que é um caminho que o Rio de Janeiro tem que seguir. Nós temos uma cidade linda, um estado lindo, uma população, nós temos cultura, nós temos um lugar muito bonito, nós temos bons restaurantes hoje, nós temos uma infraestrutura melhor do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então, nós temos opções fantásticas e eu acho que é um caminho que a gente tem que investir muito. O Rio de Janeiro já era a cidade mais visitada do país, com exceção de São Paulo. São Paulo é meio contraditório, porque quem vai para São Paulo não vai visitar São Paulo buscando um turismo exatamente, né? Tem uma pegada muito mais rotinha, né? Muito mais de negócio e tudo mais. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro é muito bonito. Então, assim, eu acho, falando um pouco do Rio de Janeiro, né? Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, né, Sérgio? Eu acho que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, nós temos um estado lindo, que a gente tem que investir nisso. É um caminho para gerar muito emprego. Você está cobertíssimo de razão, Alan. Por mais tecnologia que você tenha, lá na ponta você vai ter que ter um cara conversando contigo, te mostrando a cidade, te fazendo um passeio de barco, te contando a história da cidade, te mostrando algumas peculiaridades, e isso só a gente sabe fazer. Eu acabei que não falei, a gente falou que ia conversar sobre trabalho e saúde, mas o assunto do trabalho é tão vasto, tão amplo e tão fascinante que a gente acabou que não falou nada de saúde em termos, porque estavam me cobrando isso, mas tudo isso que a gente está falando também tem impacto direto na saúde. A partir do momento que você tem uma melhoria na qualidade de vida, seja por evolução das coisas ou não, você vai ter um impacto positivo na saúde. Então,
não vai dar tempo. Eu levei um susto agora quando olhei, a gente já está com 54 para 55 minutos, a gente tem 1 hora, né? Não vai dar tempo, mas para você ver como é que o tempo voa, né? A gente está aqui, como diz o pessoal da minha família, da parte de Minas, agarramos na conversa aqui. Aqui, bom, mas você tem toda a razão, a gente está falando aqui também de saúde, né? De certa forma, é claro que Sérgio. A gente vai marcar uma outra para falar de saúde. Vamos falar só de saúde na próxima, eu vou ficar calado. Não, mas é isso. Mas eu acho que é importante também, eu acho que a questão da saúde, a gente está falando de saúde mental, né? A gente está falando de saúde física também, que é uma coisa que está muito relevante nesse momento, né? A saúde espiritual para algumas pessoas também, né? Eu acho que é super, super, super importante, a gente tem que não perder esse foco também, né? Eu falo sempre uma coisa assim, Sérgio, hoje o que as pessoas mais precisam na vida hoje é saúde e trabalho, né? Eu não sei, algumas pessoas falam que saúde é mais importante que trabalho, algumas falam que trabalho é mais importante que saúde, não sei. Eu sei que as duas, né, são imprescindíveis nas nossas vidas. O restante, tudo é importante, tudo é relevante, mas o foco hoje maior da população é esse, né? São essas duas questões, assim, que a gente tem que ter uma relevância, tem que ter uma preocupação. Eu acho que a saúde, eu queria que você falasse um pouquinho, desculpa aí se a gente acabou ocupando um pouco mais esse espaço em relação ao trabalho, mas dentro da sua área, eu queria te fazer uma pergunta, então. O que você está vendo nessas medidas do nosso prefeito? Você acha que é por aí, está na hora da gente... Para ser bem sucinto, que isso daí é uma coisa que a gente pode, sério, marcar uma conversa bem mais ampla em relação a isso. Eu penso, na minha opinião, que houve um fechamento precoce da cidade, que não se pensou que os impactos que o tempo de confinamento teria nas pessoas. E aí eu estou falando em relação à saúde mental, estou falando em relação à saúde financeira, nos aspectos mais amplos possíveis. Então, depois de 70 dias de isolamento, né, as pessoas que precisam realmente trabalhar para trazer o sustento, elas têm que ir para a rua. Algumas pessoas precisam ir para a rua para a manutenção da sua saúde mental, porque elas não aguentam mais ficar dentro de casa. Isso sem contar algumas pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico, que esse confinamento, sem dúvida nenhuma, está disparando uma série de gatilhos que não eram para estar acontecendo, né? Enfim, eu penso que o tempo está sendo longo demais e, infelizmente, as pessoas estão voltando para a rua agora no seu pior momento, que é o pico da epidemia. Eu concordo integralmente com você. Não sou médico, não, mas a percepção que eu tenho aqui enfim, é exatamente essa. Eu acho lamentável, eu acho que é a forma como os nossos governantes trataram isso, ou terrível, né? E em particular no Rio de Janeiro. Nós tomamos uma decisão lá na empresa que é o seguinte: junho, vamos cuidar da nossa vida, esquecer prefeito, esquecer governador, esquecer presidente, e vamos fazer o isolamento, e vamos fazer tudo que a gente tiver que fazer, porque a gente não pode depender dessas pessoas, não. Eu acho que é muita inconsequência, fora que o Rio de Janeiro está uma suspeita de roubalheira, superfaturamento, etc, 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 o que agrava mais, né, o que é deprimente, né, a gente ainda tem que passar por essa situação. Os hospitais de campanha estão aí, tem um funcionando precariamente, e o restante, muito provavelmente, nem vão funcionar mais, né. Mas é isso, Sérgio. Vamos marcar uma outra. Agradeço aí o Alain, né, que já divulgar. Vamos bater mais papo, com certeza, Alain, inclusive com vocês. Eu estou com umas ideias mais à frente aí para a gente sair, inclusive, Adalberto, puxando essas pessoas para dentro da conversa, inclusive para a gente ter uma interação maior. Um grande beijo aí para a velhinha de Copacabana. Velhinha da senhorinha, ela vai me matar. Ainda bem que é sua amiga. E eu queria agradecer muito a você, Adalberto, aí, pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite. Você lembrou que a gente tinha um encontro marcado presencial antes da quarentena, né, que nós íamos fazer uma apresentação conjunta, e a quarentena quebrou exatamente, eu acho que foi uma semana antes, né?
verdade. E aí foram suspensas todas as atividades, a gente não pôde ter aquele encontro, mas tivemos um encontro virtual e que vai ser o primeiro de outros tantos aí. Com certeza, estou à disposição. Também a todo mundo que entrou, que participou, que falou, que comentou, e vamos encontrar aí outras vezes, com certeza. Isso aí foi um prazer, gente. Para você aí. Tá bom? Siga a gente aí, a gente está firme e forte aí, pensamento positivo, vamos firme, estamos juntos. Grande abraço, Sérgio. Boa noite para todo mundo. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau. Prazer, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.